Uma das primeiras medidas do governo Temer, ainda durante o processo de impeachment, foi o afastamento do presidente da Empresa Brasil de Comunicação. A EBC foi acusada de ter sido usada politicamente nos governos do PT. Seguiu-se uma batalha judicial sobre quem deveria assumir o comando da empresa. E logo após a decisão pelo afastamento definitivo da presidente Dilma, em 1º de setembro, Temer editou uma medida provisória alterando a estrutura administrativa da EBC. O que está por trás de tudo isso? O que significa essa mudança? Para falar desse tema, Cidadania recebe o ex-conselheiro da EBC, Murilo Ramos, e o presidente atual, Laerte Rimoli. Sejam bem-vindos. A principal mudança e a principal querela nessa questão aí é sobre a extinção do Conselho Curador da EBC. Eu peço a vocês que expliquem a narrativa de por que teria ocorrido essa extinção e, na proposta atual da substituição do Conselho Curador por um Conselho Editorial, o que significa isso? Professor, em primeiro lugar. Primeiro, obrigado, Paulo, pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema complexo, candente, né? Como tudo hoje no país, muito polarizado, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai tentar aqui esclarecer, buscar esclarecer a partir de cada um dos pontos de vista o que a gente pensa dessa questão. O Conselho Curador, aí eu falo na condição de ex-conselheiro, não é? Ele foi criado pela lei original como o principal instrumento de assegurar a autonomia a partir de uma representação da sociedade, né? Autonomia de quê? Autonomia nas relações justamente com o governo, com o poder executivo. Tá? Uma empresa, um modelo de televisão de serviço público. Eu estou aqui com, infelizmente saiu só quarta-feira à tarde, eu estou com o relatório do senador Lazier Martins aqui da medida provisória, né? Ele cita aqui a BBC britânica, cita a televisão francesa, cita as televisões públicas alemãs, enfim. E cada uma dessas, a característica delas fundamental, como é a que eu conheço melhor, que é do sistema público dos Estados Unidos, sistema PBS-CPB, né? É justamente a não dependência política, editorial dos governos que se sucedem. Tá? Então, o Conselho Curador foi um mecanismo encontrado para que isso, né, entre outros, para que isso ocorresse. O outro mecanismo central desse processo, tá, que também foi modificado e foi a primeira medida tomada, e o presidente atual da EBC, Laerte Rimoli, está aqui, nós vamos debater sobre isso, mas foi a mudança na forma de, a mudança no mandato do presidente executivo da empresa, porque havia o dispositivo da não coincidência do mandato do presidente da empresa com o mandato do presidente da República, no sentido justamente de dar continuidade a um processo que não dependesse do governo. Tá? Então, de maneira simplificada no tempo que nós temos a fazer esse debate aqui hoje, essas foram as duas principais mudanças e, no meu entendimento, elas ferem aquilo que era a razão principal da existência da EBC, a TV Brasil e as rádios, né? Fere a proposta original de autonomia, que não estava completa. Só quero fazer uma observação. Em 2012, eu escrevi um texto, perdão, se autorreferente, mas eu lido com isso desde 87, quando eu participei de um encontro de jornalistas pré-constituinte em Brasília para falar de televisão pública, certo? Então eu lido com isso há muitos anos. Então, a pedido do Conselho, eu fiz um texto que está divulgado, serviu de base para discussões do Conselho Curador na época, foram feitos seminários chamado EBC, uma análise sobre o modelo institucional. Eu posso, se houver tempo, entrar em alguns detalhes depois, mas já naquele momento a gente fazia críticas ao modelo que existia naquele momento, justamente porque havia comprometimento potencial da autonomia do Conselho pela relação que ele tinha, por exemplo, a vinculação da EBC com a Secretaria de Comunicação Social do Presidente da República. A gente entendia que ele tinha, tal como a BBC, que é vinculada não hierarquicamente ao Ministério de Cultura, Mídia e Esportes, né, no caso, que fosse vinculado, por exemplo, ao Ministério da Cultura ou Comunicações, enfim, mas tinha que sair do núcleo duro, justamente para evitar as pressões, principalmente no que diz respeito ao jornalismo. Ou por outras, as críticas também foram de dentro do próprio Sim, Conselho. Eu quero deixar claro Mas isso. Esse mesmo Conselho, numa leitura assim, mesmo que superficial, ele não era
equânime disse que ele não era composto igualitariamente por diversos setores da sociedade e talvez sofrendo críticas de que excessivamente compostos por órgãos como sindicatos, lideranças partidárias muito ligadas ao PT. Laerte, você é partidário dessa opinião ou não? O governo, quando extinguiu o Conselho Curador que existia, ele com essa decisão, ele não quis dizer que não acreditava no Conselho Curador, tanto que o relatório agora do senador Lazier retoma um conselho editorial com 11 membros em vez dos 22 anteriores. E ele torna não remunerados, não remunerado, exatamente. Embora essa remuneração fosse... E você vê, as boas ideias, elas são deturpadas, né? Não é privilégio de um governo que saiu, não é privilégio do governo que está aqui. E eu acho que o grande problema, a grande discussão ainda dessa TV pública brasileira é o financiamento. Enquanto ela estiver sendo financiada pelo governo, né, professor, ela fica dependente. Mesmo a vinculação, se sai do núcleo duro da SECOM, vai para a educação. O ministro da Educação é um ministro indicado pelo presidente da República, né? Então eu vejo essa questão o financiamento da televisão acaba subordinando ela tacitamente ao poder do momento. É uma dificuldade imensa que a gente tem de fazer uma televisão isenta e tudo, quando quem paga é o governo. Isso eu estou dizendo filosoficamente. Mas aí estamos criando uma impossibilidade de uma existência de uma TV pública? Não estamos criando uma impossibilidade. Tanto que eu acho que a presença do Conselho Curador, um Conselho Curador que realmente ajude na programação e não interfira na administração da empresa, o antigo Conselho Curador, ele tinha o poder de tirar um presidente ou um diretor com 2 vetos. Qualquer um dos membros ali, se tivesse 2 vetos, o presidente ou o diretor era desalojado. Ele mais ou menos como a China ou a Rússia no Conselho de Segurança da ONU. Né? Ele começou a interferir demais na administração. O que o parecer do senador Lazier Martins agora propõe é que ele seja especificamente para cuidar da programação, para que não haja essa interferência do governo na programação. Nós estamos falando de TV Brasil, né, da TV pública, porque eu dirijo ali um conglomerado de 8 rádios, 2 televisões, uma que é a NBR, que atende ao executivo, tem uma agência de notícias, que sempre foi uma agência de notícias importante. Então, a grande discussão que acho que se põe agora, que continua o professor que é um estudioso disso, o país dispõe de um parque de comunicação, Paulo, que é essa IBC. O que fazer com ele agora, especialmente diante das dificuldades, das sérias restrições orçamentárias, né? Não se faz televisão sem dinheiro. Pois é. Isso é uma realidade. Agora, quando se faz televisão com dinheiro público, é natural que haja uma fiscalização, que haja uma cobrança de onde está sendo aplicado, enfim. E aí a gente acaba entrando naquela outra questão que é a linha editorial. Bom, numa TV comercial, a linha editorial jamais poderá contrariar o patrocinador, aqueles que investem dinheiro naquilo esperando algum retorno. Né? Mas como fiscalizar de forma correta, como aplicar de forma correta numa TV pública e sendo veículo não de uma tendência partidária, não de uma inclinação de direita ou esquerda? Como deve ser feito isso, então? É interessante isso, porque já que está no relatório, é um caso paradigmático, eu vou voltar ao caso da BBC. A BBC é tão estatal que a outorga, que permite que ela exista, que aliás ela vale para o atual, encerra agora dia 31 de dezembro, já tem consulta pública. Estou estudando, inclusive, o documento que foi posto em consulta pelo Ministério de Esportes, Mídia e Cultura, Mídia e Esportes, enfim, um documento extenso, tudo. Ela é tão estatal que é a rainha que assina, que permite a existência da BBC, e é por isso que é cobrado uma taxa, que é um imposto de 144 libras
Cada cidadão que tem televisor em casa paga. Por cada televisor em casa. É o caso da Alemanha também. Então veja o seguinte, ZDF. Então veja o seguinte, claro, sem esse recurso ela não existe. E sempre a polêmica. Quando é um governo conservador, ele quer eliminar ou ele reduzir a taxa. Aí vem os trabalhistas e querem, e assim vai. E ela vai se equilibrando. Agora, né, professor, está criticando muito. Não. A pesquisa foi feita e ela tem ainda 80% de suporte, porque essa é uma medida fundamental da população britânica. Caso contrário, não tivesse os 80% de aprovação, porque eles fazem consultas públicas e muitas e fazem pesquisas para saber se a população britânica quer ou não quer manter e continuar pagando o tributo. E ela quer continuar pagando o tributo, tanto que o tributo está mantido agora, na próxima. Então, eu quero deixar claro isso. Tá? Então, veja, então não é o fato do dinheiro vir do Tesouro, e lá esse é o caso extremo. A BBC é um caso paradigmático, que não pode ser aplicado grosso modo. Então, para não perder muito tempo. E é uma questão cultural também. Não. Veja bem, a lei da EBC contém um dispositivo que bem, ela criou a contribuição para a radiodifusão pública, que retira um percentual do FISTEL, que é o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, que alimenta também o Fundo Setorial do Audiovisual, essa é uma decisão até posterior, que permite a produção independente de filmes e tal, que é gerido pela Ancine, certo? Que foi um mecanismo criado para que você tivesse uma fonte alternativa de recursos de um dinheiro que é arrecadado, né, pela a chamada taxa de funcionamento quem alimenta esse fundo é a telefonia móvel, fundamentalmente. Então, o fundo existe. Eu vou só deixar claro isso. O fundo existe, a contribuição existe. Ela foi judicializada pelo setor de telecomunicações, mas em parte, porque duas empresas, a Oi e a TIM, começaram a pagar diretamente à Anatel. Só que o dinheiro tem sido contingenciado pelo Poder Executivo, já tinha sido contingenciado antes, para ser justo, certo? Então, veja bem, então já existe. E foi mantido agora no relatório do senador Lazier. E aí eu tenho uma crítica dura a fazer. Porque e foi mantida, isso eu digo, tá? Foi mantida porque, no meu entendimento, minha modesta opinião, eu não estou sendo cabotino, não, é minha modesta opinião, porque isso aqui ainda requer uma análise mais aprofundada, foi mantida. Assim, o conselho foi criado de programação, etc., para dar um caráter de radiodifusão pública para não perder a contribuição. Porque na proposta original do governo, caía a contribuição. Porque ela era tipicamente, era um NBR expandido na proposta original. O senador Lazier, eu sei, inclusive, origens, como é que isso foi discutido internamente aqui no Senado e tal, para dar esse caráter público, tá? Para ainda ter a possibilidade de existir esse recurso, que é um recurso, que era um recurso que não saía do orçamento direto. Quer dizer, ele já vinha, e esses fundos são bilionários. É claro que o setor de telecomunicações, ele reagiu. Reagiu no caso da EBC, mas não reagiu no caso da Condecine, no caso do Fundo Setorial do Audiovisual, que continua sendo alimentando produção independente. Então, veja bem, quem que fiscaliza? Congresso, Tribunal de Contas, enfim, os mecanismos de fiscalização existem. Agora, eu era do Conselho Curador, entende? O Conselho Curador não entrava nessas questões orçamentárias ele não entrava nisso. Ele entrava na linha editorial. Editorial. A única coisa, houve uma discussão na época, que gerou uma certa polêmica com a direção da EBC na época, o Conselho pediu apenas acesso aos dados do orçamento, justamente para saber se ele não está aprovando uma programação inviável. Mas ele aprovou uma programação inviável nesse ano de 2016, veja, eu não que causava estava lá. 93 milhões de rombo, professor. Laerte, veja o seguinte, eu quero discutir a partir de um caso concreto aqui. Me desculpem, porque eu tenho que trazer um nível um pouco mais próximo do entendimento do espectador. Vou citar um exemplo aqui. A TV Cultura, o jornalismo da TV Cultura foi muito criticado quando, em 2010 um diretor de jornalismo lá resolveu pautar, em plena época da eleição, da disputa eleitoral entre PT e PSDB, uma matéria que desagradava ao governo, que era a questão do preço aquela tarifa que se paga nas estradas, né? Do pedágio, o preço do pedágio. E esse diretor alega que ele foi afastado por uma decisão autoritária lá acho que vocês sabem de quem nós estamos falando, né? Enfim, esse tipo de interferência política ocorreu dentro da EBC, no seu entendimento? Olha, no auge do impeachment, a EBC trouxe o jornalista Luiz Nassif, que eu tinha afastado, para fazer uma entrevista com a presidente Dilma no Palácio, para pôr na TV Brasil.
E houve um comício lá na Candelária, lá nos Arcos da Lapa, na Candelária não, nos Arcos da Lapa, onde o ex-presidente Lula, onde a presidente Dilma, eles estavam lá e isso foi, o canal foi aberto e ficou sendo utilizado ali por aquele grupo político que estava sendo questionado. A votação na Câmara seria dia 11 e tudo. Quer dizer, foi um exemplo flagrante de mau uso da TV pública. Eu vou passar a palavra para ele, porque apenas um grupo que julgamento tinha voz ali. O professor faz desse tipo de comportamento, dessa conduta que teria dado, sido, segundo a alegação do presidente? Eu vou dizer duas coisas, para ser bem breve. Eu saí do Conselho antes do processo de impeachment. E antes da última renovação do Conselho. Mas isso não exime de ter uma opinião sobre isso. Eu tenho uma opinião. Você vai ver que eu tenho uma opinião sobre isso. Tá? Então, primeiro, quando eu lá estava, eu era da Câmara de Jornalismo, a gente divide em Câmara e tal, eu sempre critiquei, isso está on the record, registrado lá, está escrito. Criticava a programação do noticiário. Eu dizia assim, é um noticiário, assim, eu dizia assim, ele não tem pegada. Eu usava a expressão do futebol. Ele não tem pegada. Por quê? Porque ele era a Voz do Brasil, especialmente. Não, a Voz do Brasil, tudo bem. Mas digo assim, o Repórter Brasil, da TV Brasil. Uhum. Assim, ele é tão cauteloso para não ferir os interesses do Palácio, eu dizia isso, que ele é uma espécie de jornal. Aí uma pessoa de fora da IBC me falou assim, a definição é um jornal de política pública. É um jornal arrumadinho. Eu disse assim, jornalismo, fui jornalista lá atrás, enfim, ele tem que ter pegada, ele tem que ser crítico, então ele era bem comportado. Tem os famosos dois lados. Né? Ele era bem comportado. Tá? Eu não dizia que ele fosse enviesado totalmente, ele era bem comportado. Então, eu estou dizendo isso agora porque eu dizia lá. Tá? Mas será que esse era o pensamento da maioria do Conselho ou não? Era o pensamento da maioria do Conselho. E por que não intervieram? Veja, isso foi dito, está registrado, tem os relatórios, está escrito lá, a reunião com o diretor de jornalismo, havia conflito. Aliás, nenhum presidente da EBC, que eu vivi o tempo da jornalista Tereza Cruvinel, do jornalista Nelson Breve, não peguei o Américo Martins, e era conflito direto, está nas áreas, conflito direto da direção da empresa com o Conselho, porque o Conselho tem que interferir mesmo. Então, assim, havia as pessoas ficavam zangadas. Por quê? Porque você estabelecia um debate sobre essas questões. Certo? Agora, eu também, isso tem artigos escritos, inclusive, publicados na imprensa, que nesse período do impeachment, de fato, se eu lá estivesse, eu disse assim, eu saí antes, se eu lá estivesse, e outros que saímos naquele momento, teríamos tido problema, porque, de fato, na polarização que estabeleceu no país, eu acho que houve um certo desvio. Tá? Houve um certo desvio. Eu não tenho como. Ou seja, não havia o outro lado também na questão. Sim, a polarização se plantou lá também. Tá? Ela está do lado de cá, da TV comercial, claramente, e ela se plantou do lado de lá também. Tá? Assim, eu digo assim, se lá estivesse, eu acho que tentaria fazer o meu papel junto com outros conselheiros, enfim. Não é algo que me agradasse. Isso tem artigos, tem trabalhos escritos, inclusive naquela ocasião, fazendo críticas a isso, citando exemplos de interferência da SECOM na programação da IBC, já naquele período. Isso que eu estou falando. Então, veja, a crítica sempre esteve presente. A IBC não era um projeto perfeito. E eu só queria, uma coisa que eu não vou, a questão do petismo do Conselho, entende? Da coisa assim. Eu não vou citar nomes, mas eu olho o Conselho de que eu participo, olho assim, eu vejo o Conselho na minha frente assim, puxa vida, quer dizer, tudo bem, você olhava, mas tinha perfis muito diferentes. Quando o senhor diz a questão do petismo, traduz assim para a gente entender. Não, é que o Conselho o Conselho Curador era um aparelho petista do governo e tal, assim. Eu até, eu tenho o conforto de dizer isso, porque isso se as atas estão lá, está registrado. Eu dizia assim, eu falei isso publicamente numa reunião que foi transmitida pela internet lá do Conselho. Falei, a última coisa que eu quero é um Conselho Curador na sua renovação de gente igual eu, que pensa igual a mim. O senhor defendia a diversidade. Eu queria só colocar uma questão aqui. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Essa questão dos desvios que são próprios do ser humano, né, professor? O negócio do mandato de 4 anos, o que aconteceu? Havia um indivíduo que eles queriam colocar como presidente da empresa, porque o Américo Martins ficou lá 3 meses sem assinar nada, porque não concordava com uma série de projetos que estavam sendo empurrados goela abaixo dele. A IBC ficou com um presidente por 3 meses que não presidia, e depois tentou colocar
um outro na presidência, ele não passou pelos órgãos de controle, faltando 10 dias para o impeachment, aí foi colocado o jornalista que me antecedeu lá, 10 dias antes, aí houve o impeachment, eu entrei, depois houve uma judicialização. Então, você vê, até esse mecanismo, que em tese é razoável, né, de passar, de você, o indivíduo ter independência, entrar para o outro governo, ele acaba se perdendo, porque os indivíduos são Nós temos 5 minutos apenas, infelizmente. Estamos falando talvez um pouco demais do passado e um pouco a menos do futuro da EBC. Qual o percentual que vocês defendem de programação própria da EBC, não de programação comprada? Como é feita a fiscalização das despesas do custo, da relação de custo-benefício, como é feita a seleção desse material que vocês compram e o que vai acontecer com a perspectiva de um plano de demissão voluntária para os 2.150 servidores concursados da EBC? Primeiro vou inverter agora. Primeiro vou colocar para aí, depois para o senhor. Você vê, a nossa expectativa, nossa melhor expectativa é de que o PDV ele possa contar com a adesão de 600 funcionários, desses 2.150 que são concursados estão lá, né? Isso já daria uma enxugada. Quanto à programação, a EBC, que é uma cabeça da rede pública, ela depende muito do produto que vem da Ancine, do Fundo Setorial do Audiovisual, né, professor? Esse produto, são 750 horas que nós recebemos da Ancine, e ontem até eu tive com o presidente da Ancine tentando o seguinte: eu acho que a EBC tem que estar mais presente na hora da escolha desses temas, na formatação desses produtos, porque a gente recebe hoje um pacote quase que fechado dessas 750 horas. Essas 750 horas alimentam nossa grade de programação. Como não há dinheiro para investimento, nós dependemos muito disso. Agora, na penúria em que vivemos hoje, a nossa ideia é olhar mais para dentro da empresa e ver ali que profissionais você pode estimular, né? Porque numa empresa com 2.150 funcionários, há de ter gente ali criativa, né, professor? Nossa ideia é tentar tirar dessa massa de profissionais produtos feitos nos nossos estudos com produção própria. Esse é o nosso desejo ali, nesse momento. Professor. Primeiro, falando sobre o futuro, a EBC, com ideia de uma TV de serviço público nos moldes, como está aqui da BBC e tal, essa está suspensa, acabou. Ela é outro modelo agora, é um modelo vinculado ao executivo, enfim. Então, o que não quer dizer, espero que você não possa fazer uma programação... Se a gente realmente conseguisse tirar o dinheiro do Fistel, né, professor? Talvez a coisa mudasse. Então, só deixar claro isso, aquele modelo é um modelo que esgotou, infelizmente, lamento profundamente, certo? Espero que no futuro ele possa ser retomado. Enfim, eu acho que esse conselho que está proposto aqui, ele é um embrião de algo que poderia, eventualmente, se pudesse haver mais um debate no Congresso, receber uma outra formatação. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a sua programação, tá? É curioso. Primeiro, isso está mantido agora, o Conselho Curador tem que ter representantes de todas as regiões do país. Por quê? Porque a finalidade da EBC é descentralizar a programação. Sim. E a ideia era... Eu não gostei da ideia de cabeça de rede, mas, enfim, a ideia era fazer sinergia com as TVs públicas, culturais, educativas do país todo. Estão depauperadas, não, viu, professor? Veja, tudo é uma questão, porque se o fundo tivesse todo liberado, o Fistel, o FSA tem muito dinheiro, eu concordo, o FSA, então, havia os PITs, de negociação com a Ancine, a programação independente, enfim, tudo isso é possível fazer, e já vinha fazendo, o Caminho da Reportagem é um excelente programa de jornalístico, premiadíssimo. A programação infantil... feito lá internamente, né? A programação infantil é primorosa. Profissionais da casa. Eu fiz o estudo da programação infantil com a professora Lúcia Braga, diretora da Rede Sara de Hospitais, a maior neurocirurgia, a maior neurocientista brasileira, era do Conselho Curador quando eu cheguei lá. São 7 horas de programação infantil. Fizemos um estudo base, depois contratamos a Universidade Federal do Ceará para fazer um estudo sobre programação infantil, então excelente, tá? Experiência de dramaturgia. Teve uma dramaturgia, um programa chamado Diamante Futebol Clube, eu acho, que era uma equipe de futebol de campo de meninas do interior de Minas, outra realidade e tal, enfim. Então, a EBC, ela começou e ela tem esse potencial de fazer uma programação
que ela já vinha fazendo, e parte dessa programação está lá ainda. Onde o problema maior vai ser, nessa vinculação nova, é com o jornalismo. Se já foi antes, e a gente disputava isso no Conselho, o grande problema é no jornalismo. Bom, aí temos visões divergentes, aí chegamos por a um isso é ponto de discórdia. por isso é que estamos infelizmente, aqui. nós não. Eu agradeço vocês terem vindo, inclusive um debate super elegante, civilizado, que a sociedade deveria seguir esse exemplo já em tempos de tanto conflito, tanto acirramento, onde qualquer debate começa pela desclassificação do outro. Eu agradeço a vocês imensamente a presença. Muito obrigado. Não Obrigado. posso mais abrir a palavra, porque agora eu sou o ditador aqui. Muito obrigado. Cidadania entrevistou Murilo Ramos, ex-conselheiro da EBC, e Laerte Rimoli, presidente da Empresa Brasil de Comunicação. Mande suas críticas e sugestões. Ligue para o Alô Senado 0800 61 2211. Se quiser ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.